Vamos lá. Mais um minutinho aí. Bom dia a todo mundo que chegou. Carlos, Ricardo, bem-vindo. Alexandre estava aí também, deve ter caído a conexão. Fiz essa pequena alteração de horário aqui das nossas apresentações, baseados principalmente na coleta de informações que eu pedi para a semana passada, né? Pessoal, os melhores horários, enfim. Então hoje a gente está testando esse horário para ver como é que fica a cadência das apresentações, tá? Então pode ser que a gente tenha mais algumas alterações aí para frente. Lembrando que quarta-feira de manhã a gente vai refazer a apresentação da Harley, até porque a gravação da primeira não ficou muito legal. Então a gente vai retomar o tema aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conceito de lubrificação e mais voltado para o setor de indústria, né, que é algo que a gente pode explorar também tanto com projetos novos quanto com aquilo que a gente já tem hoje na no nosso portfólio, né? Vou deixar só mais uns minutinhos aí, ver se o pessoal chega, se não fazemos nós mesmos. Vamos lá então começar, gente. É, o assunto hoje, né? A gente vai falar de novo aí um pouquinho sobre conceito de lubrificação, né? Partindo do princípio do conceito de lubrificação, mudando só um pouco a temática, gente, para aproveitar esse conceito e verificar quais oportunidades a gente poderia ter no mundo de indústria, né? Eu sei que nosso mercado todo é voltado para automotivo e isso acaba deixando a gente aí um pouco bem direcionado, um pouco não, né? Muito direcionado, e às vezes nos escapam algumas oportunidades. E o que eu quero discutir com vocês hoje, obviamente, é passar o maior número de informações possíveis para isso e aproveitar esse momento
e verificar possibilidades em cada uma das áreas de trabalho que a gente tem, né? Coisas que a gente realmente pode tentar trabalhar numa visão diferente, ampliando aí o nosso horizonte de aplicações e também ampliando um pouco a diversidade do nosso negócio, né? Vamos lá então. Começando aí com a parte de conceitos, né? Quando a gente fala de tribologia, gente, é todo o assunto que está direcionado à parte de lubrificação, né? Por quê? Na tribologia, né, ela vem da derivação do grego, né? Significa atrito, fricção, né? Contato. E tudo que a gente fala de lubrificação significa a gente evitar esses contatos, né? Com exceção, obviamente, de algumas aplicações que o controle do atrito ela mais exigido, né? Mas de maneira geral, na lubrificação, né, a gente aplica o conceito aí de estudos de contatos entre superfície e, obviamente, evitar que esses contatos ocorram, né? Então, seguindo nossa linha de pensamento, né? O que é então esse atrito que a gente quer evitar? Obviamente, às vezes a gente quer evitar, como eu disse, e às vezes a gente precisa que ele exista, né? Quando duas superfícies entram diretamente em contato, automaticamente eu vou ter esse atrito, né? Aqui, obviamente, uma situação que ela é forçada, né? Uma fusão por atrito, né? Aqui, uma solda por atrito. Superfícies deslizantes, né? E o fósforo são três exemplos aqui de atrito. E eu fiz questão de mostrar principalmente esses dois, que sempre que a gente fala de contato de superfície, a gente está falando aqui de um negócio que é desgaste e geração de calor, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, por mais que uma superfície seja polida, como seja dentro do nosso mundo automotivo, né? Por exemplo, os cabeçotes retificados ou superfícies extremamente polidas, invariavelmente, mesmo que de maneira microscópica, todas as superfícies vão ser irregulares, tá? Então, o que que isso quer dizer para a gente, né? Que não importa o tamanho, quer dizer, importa sim o tamanho do acabamento, mas a gente nunca vai ter uma superfície 100% regular. Todas elas são formadas por picos e vales. E quando a gente coloca isso em contato com outra superfície, a tendência é que esses vales ou picos aqui, de alguma maneira, acabem em contato com o outro material, né? Então, passando disso, a gente pensa sempre em como evitar isso, né? E para evitar, entra aí sim o outro conceito, que é o conceito da lubrificação. Aqui, gente, são as quatro zonas de lubrificação, e esse gráfico aqui eu acho que ele fala tudo o que a gente precisava saber em relação a contato de superfície, né? Aqui embaixo, né, essa linha é a linha do tempo em relação ao desgaste, né? E em relação, obviamente, às rugosidades, né? Então, quanto maior essa linha, mais eficiente, quanto mais distante essa linha, mais eficiente é a minha lubrificação, né? E menor é a minha taxa de desgaste, né? Então, a gente tem aqui a linha do desgaste, a linha vermelha é a linha do atrito e a linha verde é a linha da lubrificação. Então, quanto maior a minha linha de lubrificação, menor a minha tendência de atrito e menor a minha tendência de desgaste, né? É mais ou menos por aí que esse gráfico fala. Então, a gente tem a zona do atrito seco, que eu não tenho proteção nenhuma, a zona de camada limítrofe, que é ora o filme de óleo permanece separado, ora a superfície tem contato, as superfícies hidrodinâmicas, em alguns casos, gente, o, o óleo ele serve como uma separação permanente entre as superfícies, né? Por isso fala da camada hidrodinâmica. E o limite de estresse entre a própria superfície e o lubrificante, né? Ainda assim sabendo que entre o lubrificante e a superfície existe uma camada de atrito, ok? Não vamos alongar muito nisso, mas aqui dá para ver a condição ideal, onde a gente tem, quanto melhor a camada de lubrificantes aqui. Seguindo, né? Rapidão. Então a gente tem dois tipos de atrito conceituais, né? O atrito sólido, que é realmente as superfícies entre deslizamentos e rolamentos, né? Que nesse caso mancais, barramentos, que são superfícies que se tocam em algum momento, né?
E o conceito de atrito líquido, que são as camadas líquidas realmente, que você pode ter o próprio atrito entre o líquido e o atrito entre o líquido e a superfície. Tá? Então, para isso, a gente faz o conceito de lubrificação, né, que é introduzir uma substância lubrificante, né, seja ele óleo, graxa, enfim, podendo até ser gases, né, em alguns casos, para que essas superfícies não estejam em contato e que eu melhore o deslizamento entre as duas, né? De novo, né, falando mais um pouquinho aqui sobre as funções, né? A função do lubrificante entre lubrificar, refrigerar, vedar, limpar e proteger, né? Basicamente, todos os lubrificantes, tanto automotivos quanto industriais, vão passar por isso. O que muda de um lubrificante para o outro é onde eu vou precisar de mais lubrificação, mais refrigeração, mais vedação, mais limpeza e mais proteção. É aí que os lubrificantes acabam se distinguindo, né? De novo, as camadas de formação, as bases de formação dos lubrificantes. Então, grupo 1 e 2 segue sendo mineral, grupo 3 sintético, 4 polialfolefina e grupo 5 outras derivações. Aqui a natureza de misturas, né? Então, óleo mineral, óleo semissintético. Aqui, hidrocraqueado, às vezes pode ser um mineral melhorado, né? E pelo processo de refino do mineral, e os óleos sintéticos, que é onde, na verdade, o mundo acaba tendenciando sempre que a gente fala em performance aqui, tá, gente? Aqui um gráfico exemplificado só para ter uma ideia de como é que as superfícies interagem, né, em relação a um óleo mineral e um óleo sintético. A grande vantagem do sintético é o alinhamento das superfícies, ela é mais uniforme e mais resistente, por isso a gente tem mais performance nisso. E aqui um gráfico de desempenho de base, gente, só para vocês terem uma ideia da diferença que quando a gente fala em relação às bases, em relação tanto à temperatura de trabalho quanto ao tempo destinado, né, o tempo que essas bases têm no intervalo de troca. Então, quanto mais refinada a minha base, né, então do mineral para um sintético, que seria a nossa cadeia padrão, e para outras bases, né, você tem temperaturas maiores de trabalho e tempos mais prolongados na base de troca. Isso aqui é meramente ilustrativo, né? Aqui, um pouco dessa bagunça toda, né, do quanto o petróleo nos fornecem bases tanto para o nosso negócio quanto para outras coisas, né? Aqui um pouquinho do processo dos processos primários. Então, curiosidade esse gráfico aqui, tá, gente? Só para a gente ter uma noção do quanto, da onde se passa tudo isso. Por isso que a gente fala dos refinos. Isso aqui basicamente é o processo de estratificação primário do petróleo, né? Então a gente tira lá gasolina, nafta, querosene, óleo diesel, aí o resíduo disso passa por uma outra destilação que você tira o spindle, neutro leve, pesado. O resíduo disso gera asfalto. Do asfalto ainda você tem mais um pouco de pesado e óleo de cilindro, né, que é um óleo de fração leve, né? Da saída do neutro pesado ainda você tem saída de parafina, né? Depois de alguns outros processos ainda você tem extratos aromáticos e aí depois no final realmente você tem aí a última homogeneização do óleo, né, a última produção com as bases que a gente usa para fazer os nossos lubrificantes, né? Então a partir daqui, aqui ainda é tudo óleo mineral, né, fora os outros extratos aqui que são outros produtos. E por fim a gente tem, depois disso ainda, outros resíduos que vão dar para a gente plásticos, outras resinas, enfim. No lubrificante acabado, a gente tem daquelas bases, né, que seriam isso aqui, a adição de conjuntos de aditivos que vão dar características diferentes para os nossos óleos, e aí entra então a nossa brincadeira de fato, né, gente? Qual que é a questão aqui? Sei que esse papo é chato, a gente ouviu 1 milhão de vezes, mas é legal a gente, de novo, né, revisar alguns conceitos para poder ter em mente aquilo que a gente busca como solução quando a gente vai falar de uma oferta, né? Por que isso, gente? Cada mistura dessa aqui, ou cada percentual de componente desses em relação ao óleo básico, vão trazer para a gente características dos óleos de uma maneira diferente. Primeiro, obviamente, a gente está buscando sempre a questão
da viscosidade, né? Que é nada mais do que a resistência do movimento do óleo, né? Medida pelo viscosímetro. Então, quanto mais eu demoro para deslocar o óleo, maior a viscosidade. Quanto menos demoro, menor a viscosidade. O índice de viscosidade que eu tanto falo para vocês, que é muito importante na indústria, mais importante, não mais, mas assim, eu acho que é mais relevante quando a gente vai fazer um trabalho de custo-benefício, principalmente, né? Então, nesse índice de viscosidade é a função de variação em relação à temperatura, mais fácil de olhar nesse gráfico, que vocês já conhecem também, né? Então, quanto menor, quanto menor a variação, né, da temperatura em relação à variação de viscosidade do fluido, eu tenho um maior índice de viscosidade. Se essa variação entre o ponto A e B é muito grande, eu tenho um menor índice de viscosidade. Uma Quando eu tenho uma variação muito grande dentre esses índices, eu também tenho uma estabilidade menor do meu produto. Então, o interessante é sempre trabalhar com a menor variação, né, e a maior estabilidade. E essa é a relação que a gente busca no índice de viscosidade. Então, quanto maior o índice de viscosidade, melhor o nosso produto em desempenho. De maneira geral, quando a gente olha isso para a indústria, a gente vai estar basicamente focando os nossos esforços. Aqui, a gente fala sempre em viscosidade, então é muito comum, né, na indústria automotiva a gente está falando do SAI, pouco a gente fala do ISO e do AGMA, né? Mas quando a gente vai determinar a viscosidade, a gente usa essas unidades. Quando a gente vai falar de nível de desempenho, aí sim, a gente busca na indústria automotiva API e principalmente na indústria, né, a gente já parte para as normas ISO e DIN. São as duas normas que mais fazem diferença para essa normativa, né? E aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês. Por que que assim, quando a gente só fala de viscosidade, a gente tem um parâmetro, né? E quando a gente entra nos detalhes, é exatamente na indústria automotiva, né? A gente fala, eu queria um 5W30, beleza. Um 5W30 pela SAI. E qual a API? A API SN. E tá, é só a API SN? Não, eu preciso de SAC GF5, eu preciso de Dexos 1, eu preciso de Long Life 01. Então aqui começa, né, a partir daqui o básico, começa a desenvolver os níveis de qualidade. Na indústria é a mesma coisa. A gente parte de um ISO ou de um AGMA, né, que são medidas de viscosidade, e aí a gente parte para uma outra ISO e complementar ou exclusivo, né, direcionado para uma norma DIN que vai dar a característica daquele óleo. Por que que eu estou batendo nisso, gente? Porque existe muita diferença entre um lubrificante e outro. Então a gente precisa saber o que que a gente está ofertando para esse cliente para a gente sim poder entregar uma oferta de valor. Vamos lá. Se a gente for só pela viscosidade, gente, no grau ISO, basicamente o número do ISO que a gente fala é a média de viscosidade do óleo, né? Isso a 40, nesse caso a 40 graus, é medido mais ou menos. Então, por exemplo, eu tenho um ISO VG68, né? É o famoso HLP68, né? Ou AW68, que o pessoal tanto fala, né? A gente vai falar dessas letrinhas. Então, ele tem 68 de viscosidade. Diferente do sistema SAI, que é um pouquinho diferente a tabela de conversão. E aqui a gente consegue enxergar um pouco, né? Eu não vou pedir que vocês olhem aqui com tanto afinco, mas só para se ter uma noção aqui, né? A gente pega, por exemplo, um ISO 46, aqui, ó. Ele é um AGMA 1, tá na faixa do 80W e oscila aqui entre o 20W e o 15W na tabela SAI, né, para motores, aqui a tabela SAI para transmissões. E aqui tem uma pequena correlação com a referência de óleos básicos, né? Quais seriam aqui, no caso, seria o limite final de um 150, né? Um básico 150. Só para vocês terem uma ideia de como é que essas relações acontecem, né? Aqui essa outra tabela talvez fique um pouquinho mais fácil de enxergar, mas aqui só tem duas referências, né? Então vamos lá, vamos pegar o 46 de novo, ó, tá aqui, ó, 46. Eu vejo aqui a viscosidade a 20, a viscosidade a 40, então aqui, ó, tá o 46, e ele corresponde no limite ali de um 15W
e na variação de um 75W e um 80W. Entenderam a relação? E o Nuno está lembrando aqui, ó, J306 e a J300. J300 é para transmissão e a 306 para motores. Beleza? Bom, para que perdão, ao contrário. A 300 é para motores e a 306 para transmissão. Vamos lá. Por que a gente está falando de tudo isso então, gente? O que a gente quer mais evitar, e principalmente na indústria, vocês vão ter a dimensão, né? Quando a gente fala de uma máquina pequena, parece pequeno o problema, e nem sempre. Às vezes pode ser uma máquina pequena que ela é gargalo de produção, ou seja, se ela para todas as outras. E se é uma máquina grande, a manutenção dessa máquina pode parar um sistema produtivo por até semanas, né? É o exemplo de laminadores, por exemplo, de indústria siderúrgica, bancais de moenda de indústria de cana-de-açúcar, moinho pelotizador de indústria de cimento, qualquer coisinha que acontece ali, você praticamente para o setor todo por dias e semanas. Vamos lá. Então, o que são os aditivos, né, gente? Os aditivos são substâncias que vão melhorar a característica dos óleos de acordo com as aplicações, tá? Eles podem ter N variações aqui, a gente vai ver algumas em específico, principalmente antioxidante, né? Prevenir a deterioração. O antidesgaste, que é o tal do AW, né? Para quem não ligou as informações, né? O AW é o anti-wear, né? Antidesgaste, né? Forma uma camada de proteção aqui contra reações, né? De metal com metal. Modificador de viscosidade, para melhorar essa curva de tendência em relação ao aumento a temperatura, cai a qualidade do óleo, então eu ponho um modificador para dar uma estabilizada nisso, né? Antiespumante, você fala, antiespumante para óleo? Sim, antiespumante para óleo, a gente observa muito isso também em motor, tá? Mas, por exemplo, óleos de turbina, sistema hidráulico de alta pressão, vasos de contrapressão, muita coisa. E o extrema pressão, nesse caso para a gente, o que é mais comum a gente ouvir de extrema pressão, por exemplo, são caixas de engrenagem ou caixa de câmbio, né? E isso na indústria, principalmente indústria pesada, indústria de esforço, é muito relevante. Que a gente fala de conjuntos de engrenagem, planetárias, engrenagens abertas, e o extrema pressão é extremamente relevante para esse tema. Então, o que a gente busca quando escolhe aí um lubrificante, gente? A principal característica que a gente tem que ter em relação à oferta, né? Viscosidade, índice de viscosidade, ponto de fluidez, que é o quanto ele escoa a frio, ponto de fulgor ou inflamação é o quanto é o limite de trabalho a quente, resistência à oxidação é realmente a resistência do óleo em relação à função que ele vai exercer, antiespumante, antiferrugem, dispersão de detergência, importantíssimo, principalmente para sistemas de alta contaminação, e antidesgastes e extrema pressão. Nesse caso aqui em cima, físico-químicas, e aqui muito mais relacionado à ação mecânica do óleo. Então, na escolha final, a gente também tem que levar em conta. Isso é característica do produto. Agora, a gente está falando da característica da aplicação em si, né? Velocidade de operação, temperatura de operação, carga e pressão de trabalho, folga e como é que vai ser alimentada essa lubrificação. Lembrando, gente, que mesmo processos iguais possuem alimentações diferentes. O que é a alimentação do óleo? Se a lubrificação é por banho, por reservatório, por bomba, por salpico, por spray, por... que mais? Por arraste, né? Então existe uma série de métodos de lubrificação diferentes que podem implicar na escolha de um lubrificante mais ou menos adequado para aquilo. Vamos lá, gente. Então vamos falar do tal do fluido hidráulico, que todo mundo trata como um produto de qualquer jeito, né? E a gente tem que levar em conta que não, né? Por quê? Cada sistema hidráulico, gente, vai ter uma característica diferente em função do que esse sistema hidráulico de fato vai fazer, tá? Ele não é só para fazer pressão ou movimentação. E essa movimentação, às vezes, ela é mais ou menos precisa, né? Por exemplo, uma retroescavadeira trabalha diferente de uma prensa hidráulica que trabalha diferente de um sistema de acionamento. São três coisas diferentes, mas os três são sistemas hidráulicos. Então vamos lá. Transmitir e controlar potência, lubrificação, vazão rápida para alguns produtos, principalmente para dispersante. Aqui acho que
principalmente a vazão, ela determina muito, por exemplo, óleo de turbina, né? Vedação, resistência ao cisalhamento, ainda assim falando em óleo de turbina, tem sistemas de lubrificação hidráulica que tem conjuntos de engrenagem envolvido. Estabilidade, transferência de calor, então tirar calor da zona de trabalho e levar para fora. E compatibilidade com o componente de sistema. Aqui a gente está falando basicamente da relação do óleo com reações com as borrachas de vedação, tá? Importante esse tema. Eu não vou tratar dele hoje, mas é importante a gente levar em conta esse tópico, porque muitas vezes uma vedação inadequada, né? O cara culpa o óleo por usar uma vedação de má qualidade, né? A vedação ela satura e rompe e aí a culpa é do óleo. Temos que levar em conta isso. Então, num sistema hidráulico, gente, que converte pressão-vazão, né, ele pode ter duas características aqui, hidrostático ou hidrodinâmico. Hidrostático, basicamente, é movimento linear, né, movimento de força, e hidrodinâmica, gente, ele mantém o escoamento do óleo, às vezes, faz parte do que a gente chama de calço hidráulico, né. Eu vou citar exemplo que eu conheço bastante, que é cabeçote de retífica, né, que faz inclusive retífica de motor. Em alguns casos, o cabeçote ele exige uma precisão tão grande que quem faz a centralização do êmbolo do abrasivo, né, do rebolo, é o filme de óleo, não é o mancal. Então, o mancal não existe contato. A pressão do óleo mantém o sistema centralizado. Tá? Isso é chamado de cabeçote hidrodinâmico. Então, essa lubrificação e essa centralização do cabeçote é feita pelo óleo. Né? Então, se o óleo não for resistente o suficiente, tem contato entre superfície e esse cabeçote vai para o ralo. Lembra que eu falei para vocês da complexidade de um óleo hidráulico, gente? Para cada norma que a gente escolhe, existe uma característica diferente dos óleos que a gente tem que avaliar. Né? Então, por exemplo, chamar de óleo hidráulico é uma coisa, mas dependendo da base e da função que esse óleo vai servir, ele muda a característica. Inclusive, do que a gente conhece bastante, lembra da norma DIN que eu falei, que é uma norma complementar? Ele é um óleo hidráulico, mas como você tem uma função diferente para ele, por exemplo, na 502, ele é um ATF, né? Outra coisa que é muito comum no nosso caso aqui, né? É a DIN 51524, a HL, HLP, isso aqui são sistemas hidráulicos padrão, e para cada um desses aqui também tem uma característica diferente. Aqui, por exemplo, pode ser um sistema hidráulico para a indústria alimentar e tem que ter uma outra norma, NSF H1, H2, H3, depende da aplicação. Então vamos lá, o que é essa norma aqui? Eu vou falar mais direcionado para os produtos que a gente tem e para o mercado que a gente pode usar. A norma DIN, gente, fala da classificação dos óleos em relação à aplicação dele. Onde é que a gente está muito centralizado, né? Obviamente aqui em vermelho. É basicamente uma evolução, né? É um em cima do outro, nem sempre, mas segue um pouco esse padrão. Então o H, o que são? São óleos minerais sem aditivo. Basicamente é um óleo básico, né? O HL é pouca proteção anticorrosiva e resistência ao envelhecimento. E o HLP, que é o que seria o nosso foco, né? Já com um pacote de aditivo muito mais resistente contra corrosão, oxidação e desgastes. E esses são utilizados principalmente nas unidades hidráulicas de força, pressão e hidráulicos hidrodinâmicas. No caso do HVLP, são de alto índice de viscosidade, né? E do HLPD são óleos com aditivo detergente dispersante. Isso aqui, o HLPD, normalmente é utilizado em sistemas onde exige uma limpeza e uma precisão muito grande dentro dos processos. Aqui, por exemplo, HLPD, às vezes é uma exigência de óleo de turbina, por exemplo, tá? Alta detergência, mas nesse caso também com alta demulsibilidade. E a tal da norma ISO, gente, que muita gente negligencia, né? A 11158, ela também, junto com a DIN, faz uma reclassificação pela aplicação do óleo, né? Então você tem HH, que é um óleo mineral sem nada. O HL é um HH com
redutor de oxidação e anticorrosivo. O HM é um HL com redutor de desgaste. O HR também é um HL, mas com melhorador de índice de viscosidade. HV com índice de viscosidade mais alto ainda, então é um HM. O HV é um HM com índice de viscosidade e o HR é um HL com índice de viscosidade mais alto. O HG é um HM com característica de compressão. Basicamente aqui, gente, a gente está falando de óleo para amortecedor, tá? E HS são fluidos de base sintética. Então veja, tem muito mais norma que a gente negligencia, fala, me dá um hidráulico 68. E tem uma série de aplicações aqui que a gente às vezes não se dá conta e por isso que não consegue mostrar valor dentro dos produtos. Aqui algumas unidades hidráulicas, aqui com, obviamente, máquinas amarelas ou máquinas de indústria florestal, a gente pode usar nas verdes também, né? Por uso de força, simplesmente. Bombas de alta pressão em sistema hidráulico, padrão. Sistemas hidráulicos com vaso de pressão e sistemas hidráulicos com multibombeamento, né? Na verdade, esses sistemas aqui podem chegar, para vocês terem uma ideia, a capacidade de 15 mil, 20 mil, 30 mil litros estocados aqui para alimentar vários sistemas ou um único sistema de alta força. Aqui também é um caso de um sistema de alta capacidade, né? Muito comum em máquinas industriais, isso aqui. Então, quais são os mercados que a gente tem isso? Basicamente toda a indústria, gente. A gente só precisa determinar o que a gente busca em cima daquelas duas normas para buscar a qualidade do produto que a gente vai ofertar. Por que isso, né? Quando a gente olha para o sistema, o que a gente precisa manipular de informação, né? São as características, obviamente, todas elas, para saber o que a gente precisa para aquele sistema que a gente vai aplicar e saber como é que nossos produtos se encaixam para isso, né? Nesse caso, por que a gente tem dois, gente? Simples. Existem, de acordo com aquelas normas, coisas específicas para se atender, né? Nesse caso, a gente tem a nossa linha Telex, que é a 3246, 68 e 68, 3246, 68 e 100, né? Você fala, a gente tem 100? Tem 100 centistokes também. Para quem não sabe, a gente tem óleo com 100 centistokes na nossa linha. O que esses óleos são, né? Basicamente são óleos minerais, todos eles, né? De alto limite de resistência com propriedade anti-desgaste. Então, anti-desgaste, o que eu falei, né? Eu preciso de um óleo AW, anti-wear, né? O AW é anti-wear, anti-desgaste. Só que a linha Telex, ela é um pouco mais avançada que isso. Então, a gente tem uma DIN Parte 2 HLP, né? A ISO HL e HM, então é anti-desgaste, anti-corrosão e resistência ao cisalhamento aqui. Temos uma norma Denison, que é de bombeabilidade, HF, H1 e H2, HF1 e 2. MAG, na 68, 69 e 70, que são pelas viscosidades, tá? 32.800 e 46. E a Vickers, que é sobre filtrabilidade, né? Então são óleos que estão passando por testes adicionais além da viscosidade. Onde é que eu indico o uso desses caras aqui para que a gente seja mais certeiro e venda valor? Pediu 68 e eu tenho que olhar a característica do meu cliente para saber o que eu vou ofertar. Esse é um produto e obviamente a gente tem outro, vou falar dele aqui também, que é o nosso hidráulico BXT, que basicamente só tem as duas normas básicas da DIN e da ISO 11158. Então, se é um sistema simples, onde eu não tenho tanta exigência de funcionamento ou o nível de funcionamento dele não é tão acentuado, eu obviamente vou usar um sistema, o nosso Repsol hidráulico BXT. Agora, eu estou falando para solucionar um problema para o cliente. Um cliente que tem problema, por exemplo, de superaquecimento no sistema. Eu preciso ter alguma coisa a mais no produto para poder suportar essa aplicação. É um cliente que trabalha com injetora plástica. Eu vou usar o Telex. Outro mercado que a gente tem para o 68 que a gente explora pouco é mercado de ordenhadeira, por exemplo, né? Mercado de ordenhadeira usa muita bomba de vácuo de baixa pressão, onde a gente pode usar um óleo que tem uma característica Vickers aqui mais acentuada. Então a gente poderia utilizar tanto o 68 quanto o 100. O que mais que a gente tem aqui?
sistemas de movimentação de retroescavadeira, que usam servoválvula, indústria plástica, prensas, né? Então indústria de mecânica pesada. Tem uma série de aplicações aqui que a gente pode direcionar o Telex como um produto de qualidade para atender requisito técnico e, por sua vez, a gente vai pegar lá, o cara tem um guindaste de circuito de ferro velho, né? Você acha que esse cara está olhando se ele tem Vickers ou Denison? Não, esse cara quer uma oferta de preço. Então a gente parte para o hidráulico. Entenderam o cenário do hidráulico, gente? A gente realmente tem que entender qual é a característica que a gente está usando e não só o número da viscosidade, porque a gente tem duas ofertas de valor para fazer, uma oferta baseada em preço e uma oferta baseada em solução técnica, ok? Caminhando mais para frente, então, a gente entra num segundo circuito que é interessante também e muito aplicado no Brasil, que são os circuitos de redutores, né? São óleos basicamente que têm a função aqui de extrema pressão por causa das engrenagens, que seria mais ou menos a caixa de marcha, né? É uma caixa de marcha mais estática, né? Aqui algumas características de grande porte, pequeno e grande porte. Não sei se vocês estão vendo aqui uma mesinha do lado, que isso é uma mesa de trabalho. Olha o tamanho do eixo e do acionamento disso aqui. Isso aqui é um redutor Henk Zanini, por exemplo. Esse redutor ele tem uma capacidade de enchimento entre 3 e 4 mil litros. Por exemplo, o reservatório dele nem é aqui. Existe um reservatório lateral que faz o acionamento e a troca de calor e filtração desse tipo de redutor. Então, sim, a gente tem como dar características técnicas para esse tipo de uso, tá? Não tirei o efeito aqui, ficou horroroso. Vamos lá, gente. O que acontece, né, nesses redutores, né? O redutor ele tem uma característica muito diferente do óleo hidráulico, até pela extrema pressão, e algumas coisas chamam a atenção. Por exemplo, eu tenho que levar em conta 4 coisas antes de dar a característica para o óleo que eu vou vender. A rotação, a carga, a temperatura e a folga. Por que isso, gente? Porque são inversamente proporcionais. Então, por exemplo, se eu tenho um redutor que ele anda em alta velocidade, eu preciso de alta rotação, né, alto giro, eu preciso de um óleo de baixa viscosidade. Se ele tem baixa rotação, ou seja, se ele roda muito lento, eu preciso de alta viscosidade. E por assim vai. Carga, a mesma coisa. Alta carga já é o contrário. Alta carga eu preciso de alta viscosidade. Baixa carga, baixa viscosidade. Então essa relação eu preciso saber nessas aplicações como é que eu direciono o meu fluido, né? Aqui as principais normas, né, são a ISO L, que ela vai em CKC e CKD, ou a DIN, que é mais comum da gente falar, né, que é o tal do CLP. Então, toda vez que eu ver uma norma CLP, eu automaticamente estou falando de óleo de engrenagem, tá bom? É mais a título de curiosidade aqui para a gente diferenciar. HLP hidráulico, CLP engrenagem. E aqui vem a nossa novidade, tá, gente? Nossa novidade é partir para um óleo de redutores. Nesse caso, a gente está partindo pela linha importada primeiramente. A gente está com o projeto de fazer a linha mineral, mas a gente vai a partir do óleo sintético. Por que óleo sintético, gente? Bom, nos redutores simples, muitas vezes o valor agregado não é percebido, mas o óleo sintético ele é uma solução técnica muito, muito solicitada por aplicações de alta carga. Aonde a gente tem aplicação de alta carga, gente? Usinas de cana-de-açúcar, por incrível que pareça, a gente tem muita aplicação desejável para óleo sintético. Usinas de conformação e beneficiamento de aço, né? Então, onde tem muita dobradeira, cortadeira, perfiladoras, né? Exigem muito e a temperatura sobe muito e normalmente o desgaste desses equipamentos é muito grande. Indústria de cimento sofre muito com alta temperatura. Indústria de madeira sofre muito com alta temperatura. Então são coisas que a gente consegue entrar muito específico e como solução. O que a gente tem de benefício nesse produto, né? Além de ele ser uma base PAO com aditivo, com base ésteres, né? A gente tem uma estabilidade muito grande e ele tem aqui, né, tanto as normativas para Cincinnati quanto normativas para Siemens e Flender, que são grandes fabricantes de redutores, a Flender principalmente aqui,
no Brasil tem uma certa conotação. Ela acompanha muito o mercado de Henk Zanini, acompanha um pouco do mercado da TMG. Então, assim, ela é maior, né? A Flender é internacional, a Henk Zanini também, mas eles vão muito nessa direção de solução técnica e a gente tem duas homologações aqui bem interessantes para se explorar nesse mercado, tá? Então, o óleo sintético para engrenagem, gente, ele é como se fosse o óleo de câmbio automático, é a linha premium para entrar como solução de fato, ok? Outra parte de aplicação, ainda no mundo de engrenagem, que a gente também vai trazer para vocês, e aqui a gente já tem, na verdade, eu sei que é um pouco mais, muito mais distinto do nosso mercado comum, são os mercados de engrenagem aberta e mancal industrial. Gente, nesse caso, a gente está falando de equipamentos aí absurdamente grandes e críticos, tá? Então a gente tem que levar alguns parâmetros de informação antes de fazer a oferta para saber o que, que a gente vai mostrar para a solução desse cliente, tá? Então é importante saber temperatura de funcionamento, carga e torque, isso todo o pessoal de manutenção tem, tá? Choques e vibração, velocidade de rotação, muito importante, a quantos giros aquilo roda. Como é feita a lubrificação, se ela é forçada por salpico, por banho, por arraste, em que meio que isso está envolvido, se tem muita agressividade externa ou não, quais são os vedantes que se usa ali, né, em relação à borracha, aqui também é muito relativo os retentores que se usam, anéis O-rings, né, e se existe algum tipo de contato com o alimento, e em que momento que a gente faz a troca, nesse caso já para partir para uma solução de sintético. Aqui para vocês terem uma ideia do tamanho desses equipamentos e da criticidade desses caras. Parece pequeno esse conjunto, né, gente? Mas vamos mostrar para vocês onde é que se aplica aqui, né? Isso aqui é o redutor de acionamento. Isso aqui é um mancal. Isso aqui é um mancal secundário e aqui é uma engrenagem aberta. Esse conjunto aqui, gente, é o conjunto de acionamento das volandeiras da indústria de açúcar. Né? Então, tanto aqui quanto aqui, nos dois pontos de aplicação vão óleo de alta viscosidade. Por que alta viscosidade? A carga de trabalho desses caras é extremamente alta. Aqui também é um conjunto aqui é um conjunto que a gente fala conjunto de terno, tá? Aqui são os mancais de moenda, e aqui os redutores de acionamento, e aqui os mancais de acionamento, tá? Então, a moenda, volandeira, mancal de acionamento, conjunto redutor. Os três pontos de lubrificação. E aqui é o conjunto de acionamento de um moinho de cimento, tá? Não é o forno, nem chegamos no forno ainda, estou falando do moinho pelotizador. Esse conjunto de acionamento aqui, ó, ele vem de um redutor, um mancal e o conjunto de acionamento. A lubrificação é feita aqui, e isso aqui, gente, é uma engrenagem. Chega a ter 4 a 5 metros de diâmetro, tá? Essas são as aplicações de alta viscosidade. Isso aqui, gente, é um trabalho um pouco mais técnico, mas eu garanto para vocês, entrou, ficou. Tá? Porque as indústrias, diferente do mundo automotivo, são muito mais fiéis a resultado do que marca ou preço. Né? Obviamente eles vão querer melhor custo-benefício, mas aqui são as principais aplicações que a gente tem para esses conjuntos. Em termos de dimensão, gente, eu queria que vocês observassem aqui, ó, o mancal de acionamento de um moinho de cimento. Olha o tamanho do cara aqui do lado, olha o tamanho do mancal. Aqui é a mesma coisa, ó. Mancal e as pessoas. E aqui as volandeiras na indústria de açúcar. Olha o caminhão e olha as volandeiras. E não existe uma não, tá, gente? Normalmente as volandeiras são um conjunto de 4, 6 ou 8 que trabalham simultâneo dentro de uma moagem. Tá? Só para vocês terem uma ideia aí do que a gente está falando de aplicação de alta viscosidade. Vamos lá. Tanto o nosso Super Tauro sintético quanto o Super Tauro Sugar são sintéticos, obviamente, né? E esses aqui são produzidos no Brasil e aqueles lá são importados. E a gente aqui tem, para vocês também começarem a explorar esse mercado, 8.000, 16 e 24.000 centstokes. Essa é a viscosidade, gente. Então lembra que a gente está falando do fluido hidráulico de 68? Nos de alta viscosidade começa com 8.000 no mesmo
na mesma escala de viscosidade, ok? Outra coisa, gente, esse é um produto que a gente está trazendo agora e é um mercado extremamente interessante, porque esse mercado aqui, né, esse esquema, é para explicar para vocês como é que funciona o processo de cogeração de energia. O que é a cogeração de energia? São motores que fazem uma dualidade, né, de matriz energética. O que é isso, né? São motores onde eu alimento ele através, normalmente, uma fonte de gás, tá? E aí essa fonte de gás ela pode ser diversificada. Ela vai gerar, através dessa fonte de gás, duas ou três fontes de energias diferentes. Como assim? Esse motor vai alimentar um inversor de frequência, que é um gerador de corrente elétrica, né? Que vai gerar energia elétrica. Junto com isso, ele também vai gerar um gás de escape que vai entrar numa câmara de recuperação de energia, né? E gerar energia térmica. O refrigerador desse motor também gera água quente que vai para esse recuperador e ele pode alimentar também, né, passando por um chiller aqui, a água que vai para as torres de resfriação, né, de resfriamento, e ter um processo de purificação de água gelada ou de água quente, de acordo com o fluxo. Então eu gero energia elétrica, um gás de recuperação que gera energia térmica, e essa energia térmica também pode gerar novos substratos ou gerar gases que também podem alimentar esse motor. Então é um processo de recuperação, gente, que, por exemplo, no caso do gás natural, né, alimentação por gás natural, que também tem gás de biomassa e uma série de outros gases aqui, eu posso ter até 52% de energia, de eficiência energética no motor desse, fora o que eu recupero aqui nessa matriz. Então é muito legal o sistema de cogeração. Você fala assim, mas onde é que eu vejo isso? Por incrível que pareça, gente, quase todas as indústrias têm isso aqui. Vamos lá, começando, né? Indústria de bebida, tanto refrigerante, água, cerveja, possuem processos de cogeração. Indústria de álcool e açúcar, alimentam com o próprio processo de biomassa um motor que também auxilia na geração de energia elétrica e na refrigeração, alimentação e refrigeração, por exemplo, das caldeiras. Indústria petroquímica, indústria química, indústria farmacêutica, eu falei álcool e açúcar, eu anotei aqui porque é muita coisa. Hospitais que alimentam caldeira para lavanderia. Ou seja, tem uma série de aplicações para esses motores que, né, pouco negligenciado pelo mercado, mas que a gente tem uma tremenda uma oportunidade aí com o produto que a gente está trazendo. Para vocês terem uma ideia, isso aqui são algumas centrais de cogeração, tá? Olha o conjunto de motores. Imagine um grande caminhãozão ou um motor de navio, gente. É isso aqui, a indústria de cogeração, tá? Obviamente elas vão sofrer efeitos diferentes por uso de gás, né? Então a formação a gente vai falar aqui principalmente de nitritos, né? O monitoramento disso aqui é preciso, tá? Então quanto mais a gente tem que analisar, principalmente a natureza dos gases, né? Conforme esses elementos levam em consideração a aplicação, então que tipo de gás, que temperatura que trabalha, isso e aquilo, a gente escolhe o óleo específico e isso faz o acompanhamento do rendimento. Eu peço perdão, gente, que eu juro que eu tinha feito esse slide da seleção e acabei aqui na revisão de alguma forma tirando ele de ordem ou apagando, tá? Mas, enfim, vamos tentar ajustar essa operação. O nosso produto para isso, gente, é o Long Life Gas 4005. Por quê? Esse é o produto que a gente mais tem homologação para essa aplicação. É o que nós temos em função de teor de cinzas, né? O mais baixo, ou seja, ele é mais eficiente. Em média, é o que apresenta a maior resistência em relação a lubrificantes convencionais, principalmente aqui oxidação e nitratação, que são processos internos do motor, né? E ele leva essa pancada de homologação. No Brasil, a gente está tentando fazer um trabalho com essa empresa aqui. Essa é muito relevante. Então, essa e essa, basicamente.
são as empresas que estão muito inseridas nesse mercado como mercado de especialidade para cogeração. Então a gente tem todas essas homologações aqui para explorar nesse mercado, ok? E, por último e não menos importante, gente, aplicação em corrente na indústria. Você fala, pô, aplicação em corrente na indústria? Sim, eu já tive experiência de trabalhar com indústrias de transporte, cimento, enfim, cujo, cuja lubrificação era de extremo ponto crítico. Por quê? Quando isso chegava no limite, já era, a corrente estourava. E aí, para trocar uma corrente, a gente não está falando de uma corrente de moto, uma corrente de bicicleta, gente. São correntes, às vezes, com 10, 12 metros de extensão total. Para-se uma linha de transportador inteira para trocar uma corrente, né? E o desgaste disso, de fato, é muito grande. Aqui, só para efeitos de curiosidade, gente, esse desenho está aqui, isso se aplica também nas motos, né? Mas para saber que o que acontece, que a gente tem que lubrificar, é o eixo interno dos elos, tá? Muita gente se preocupa com o contato da coroa, né? Obviamente tem que estar protegido. Mas o que tem que estar lubrificado é a parte interna do eixo dos elos, né? É isso que faz a corrente estourar. Aqui, isso aqui é um material de sacrifício, a coroa é material de sacrifício, coroa e o pinhão. Obviamente tem que proteger para maximizar a vida útil disso. Mas o que estoura é o elo interno, ok? Espera aí que deu uma enroscada aqui na minha apresentação. Vamos lá. Aqui alguns exemplos de aplicação, então, tá, gente? A gente tem a aplicação da corrente do acionador e às vezes a corrente é integrada ao mancal, tá? Como a gente pode ver aqui, ó, a corrente ela é extensa e às vezes a gente tem uma corrente paralela que ela é de neoprene ou algum tipo de plástico, né? E ela tem a corrente do acionador, então o motor com um acionamento. E aqui a corrente é continuada, tá? Aqui também é um exemplo de corrente continuada e aqui um exemplo de corrente adaptada. O que a gente tem para isso? Sim, a gente tem o MotoChain, gente. O uso de spray para esse tipo de corrente com secagem rápida é a melhor aplicação. Senão, o que o pessoal faz? Usa óleo queimado, usa graxa e aquilo vira uma meleca na linha de produção ou na linha de transporte. Onde é que a gente tem correia de extensão, gente? Indústrias que têm empacotamento final, madeira, indústria de alimentos, indústrias de bebida, indústria de cosmético, transportadoras, enfim, quase todas as indústrias que trabalham com alta carga de embalagem padronizada, com fluxo constante, possuem sistemas de corrente aplicados em sua linha final de trabalho. Então a gente tem tanto MotoChain, quanto de greaser para fazer a pré-manutenção dessas correntes, quanto o MotoChain Dry, né? Então, por que eu estou mostrando isso, gente? Porque são soluções para indústrias que funcionam e tem mercado para que a gente possa, de fato, aplicar. É interessante que a gente olhe para isso também. Né? Ficar só com o mundo de moto ou não, a gente tem uma, como eu já falei, a nossa linha MotoChain, por exemplo, e a nossa linha Fork Oil, tem um mundo extremamente aberto de bicicletarias de alta performance precisando de produto e a gente precisa chegar lá. Do mesmo jeito que na indústria, a gente tem uma série de aplicações técnicas para esses produtos que não importa, que nesse caso a embalagem está desenhada para um jeito, mas se a gente souber vender o benefício e o tipo de reparação que esses produtos podem trazer, a gente tem uma gama infinita de aplicações. Aqui, por exemplo, gente, MotoChain Dry, como ele repele muito pó, né, e água, imagina na indústria de grãos, na esteira de carregamento de grãos que são ensacados, o quanto isso não pode ser benefício de aplicação, né? Entendem que isso é oportunidade de mercado que a gente tem que explorar, né? Principalmente aí nos estados mais agrícolas, né? A gente fazer o uso dessa aplicação. Outra coisa que a gente pode usar aqui na linha de MotoChain, o MotoChain Dry, por exemplo, são nas linhas que recebem banho, por exemplo, esteiras de processos produtivos que passam por banho, né? Lavagens de embalagem, por exemplo, esse tipo de coisa.
que a gente tem que aplicar, porque ele é seco, repele água e não tem contato com o alimento direto, por exemplo. Na linha de esteira a gente consegue utilizar, né? Enfim, algumas ideias aqui para a gente explorar. Então, para finalizar, e hoje dentro do horário, né? O que a gente precisa aqui, gente? Tem em conta que essas falhas de lubrificação, principalmente desses processos, obviamente tem mais processos, mas eu foquei os processos daquilo que a gente está trabalhando, né? É, o que a gente tem aqui como falha de lubrificação para estar atento, né? O aquecimento, aumento de atrito, a dilatação, ruptura, ruído, desgaste, travamento e desalinhamento. Todos esses efeitos são prévios de péssimas escolhas de lubrificante ou falta de processo de lubrificação. Os casos que eu apresentei aqui para vocês, eu sei que é um pouco fora da realidade do nosso mundo automotivo, porém, eu sei que tem regiões onde a gente pode explorar esse mercado como mercado alternativo, principalmente agora que a gente está num momento de alteração, que quem tiver disposto a se dispor a aplicar esse tipo de conceito nesse mercado, já tem produto na mão, gente. Já tem coisa que inclusive está no estoque de vocês e vocês estão direcionando para o mercado que está olhando preço, 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 e vocês têm um outro mercado onde a margem é maior, margem é muito maior, e a relação de permanência não é toda hora ficar discutindo o preço, porque na indústria, a partir do momento que você fez uma boa oferta, você só vai negociar na mudança de preço. Porque aquele cliente, ele compra automaticamente. O esforço de venda inicial é alto, mas depois ele segue uma cadência de resultado, porque ele vê no teu produto uma forma de solução. E na indústria isso é muito mais é, visível do que no mundo automotivo, certo? E é isso. Eu sei que muita gente tem pergunta, então um por vez, por favor. Brincadeira. Mas está aberto aí então para quem quiser saber um pouquinho mais desse mundo. As explicações que eu peguei são muito pontuais em função dos produtos que a gente tem, mas vejo na mão de cada um de vocês uma série de oportunidades para a gente trabalhar mercados onde a gente não está ali muito vocacionado, mas que a gente tem uma penetração muito grande. Eu não falei de duas indústrias aqui também que a gente pode atingir muito com esses produtos que estão aqui, por exemplo, indústria eólica, com o Super Tauro sintético, que é aquele de importado, indústria eólica, e a indústria de vidro. A indústria de vidro, basicamente, toda a gente trabalha com temperatura. Tá? E eu sei que o Marcelo Bombona agora escreveu, valeu Marcelo, o Rio de Janeiro é um mercado de indústria de vidro, por exemplo, muito grande. São Paulo, interior de São Paulo, é um mercado de indústria de vidro muito grande. Indústria de hidráulico também muito grande. Né? Então é mais ficar de olho nessas oportunidades aí. Certo? Então fica aqui de novo. Depois, gente, eu queria ver se esse horário está adequado. Eu mudei o horário por causa das indicações que foram feitas ali no relatório que eu recebi de alguns de vocês, que não foi todo mundo que respondeu. Então eu fiz essa adequação. Se esse horário ficou bom, a gente começa a explorar ele um pouquinho mais, senão a gente vai se adaptando ou fazendo outras sessões até que a gente ache um horário ideal para todo mundo. Beleza? Então é isso, gente. Obrigado, uma boa semana para todo mundo aí. E perguntas, fiquem à vontade, tanto em áudio quanto escrito. Gravação concluída.